Morfologia. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de morfologia. Vamos começar? Classes de palavras. Introdução. Artigo é a palavra variável em gênero e número que se antepõe aos substantivos, determinando-os. A determinação operada pelo artigo pode ser definida ou indefinida. Já o numeral é classe especial de palavras que indica número ou uma quantidade exata de seres ou lugar por eles ocupado em uma série. E as interjeições são palavras invariáveis que exprimem sensações e estados emocionais. Plano de aula. 1. Artigo. 2. Numeral. 3. Interjeição. Artigo. O artigo definido, anteposto ao substantivo, indica um ser determinado no interior de uma mesma espécie, ou porque já mencionado anteriormente no texto, ou porque dele se pressupõe um conhecimento prévio por parte do ouvinte ou leitor. Atribui ao ser um sentido preciso, determinado, destacado, particularizando. O artigo definido com suas flexões de gênero e número apresenta as seguintes formas: o, a, os, as, singular e plural. Já o artigo indefinido, anteposto ao substantivo, indica um ser que deve ser tomado apenas como representante de uma espécie e sobre o qual não se havia ainda feito referência. Atribui ao ser um sentido indeterminado, genérico. O artigo indefinido, com suas flexões de gênero e número, apresenta as seguintes formas: umas, uns, umas, como no exemplo anterior. É comum combinarem-se na língua as formas de preposições com as formas dos artigos definidos e indefinidos, como você pode conferir na imagem a seguir. Observações. Quando se combinam a preposição a e o artigo feminino a, as, ocorre o que se chama crase de vogais idênticas. A crase é marcada na escrita pelo acento grave. Não se recomenda o uso dessas combinações quando a preposição que antecede o artigo está relacionada com o verbo de uma oração seguinte e não com o substantivo determinado pelo artigo. Assim, usa-se "os professores estão fazendo o que podem" para garantir o direito de os alunos continuarem na escola. Os artigos têm o poder de substantivar qualquer palavra a que se antepõe, independentemente da classe gramatical a que pertençam. Esses casos são conhecidos como derivação imprópria. Confira alguns exemplos. Não aceito um não vindo de você. Substantivação do advérbio não. É importante saber o quando e o porquê de se terem tomado tais decisões. Substantivação das conjunções quando e porquê. O artigo definido pode ou não ser utilizado depois do pronome indefinido todo. Quando é usado, a ideia é de totalidade. Quando é omitido, o sentido obtido é o de qualquer. Todo livro deve ser guardado com cuidado. Qualquer livro. Examinei todo o livro à procura do exemplo que buscava. O livro inteiro. Numeral. Os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Existe também um grupo dessas palavras que expressam uma ideia coletiva de número. São chamados por esse motivo de numerais coletivos. Tipos de numerais. Vamos começar pelos numerais cardinais. Eles são as designações básicas dos números. Designam um número de seres. Veja o exemplo a seguir. Agora nossa conta, continuou Seixas, desdobrando uma folha de papel. A senhora pagou-me 100 contos de réis.
80 em um cheque do Banco do Brasil, que lhe restituo intacto, e 20 em dinheiro, recebido há 330 dias. Agora, os numerais ordinais são os que indicam a ordem dos seres em uma sequência. Eles normalmente têm valor de adjetivo, mas também ocorrem em substantivos. No primeiro exemplo a seguir, os numerais equivalem a adjetivos. No segundo, o numeral equivale a um substantivo. O escritor de quem lhe falei mora no 13º andar, segundo prédio daquela rua. Se você pode ser o primeiro, o que está fazendo em outro lugar? Já os numerais multiplicativos são aqueles que indicam aumento proporcional, através de múltiplos da quantidade tomada por base. Esses numerais são geralmente usados com valor de substantivo, vindo normalmente precedidos pelo artigo. Por exemplo, acabei trazendo o dobro dos pregos que você me encomendou, porque não vamos precisar de muitos. Também há os numerais fracionários, aqueles que indicam diminuição proporcional, através de frações da quantidade tomada como base. Acabei trazendo o dobro dos pregos que você me encomendou, porque não vamos precisar de muitos. E por último, os chamados numerais coletivos. Esses numerais, da mesma forma que os substantivos coletivos já estudados, designam conjuntos de seres. A diferença, porém, dos substantivos coletivos fazem referência ao exato número que constitui o conjunto. Por exemplo, cento, par, novena, dezena, década, quinzena, vintena, grossa, 12 dúzias, lustro, quinquênio, milhar, milheiro. Você pode conferir em seu material didático o quadro de numerais. Acabei trazendo somente a metade dos pregos que você me encomendou, porque não vamos precisar de muitos. Para designar papas, soberanos, séculos e partes, se divide uma obra. Emprega-se o ordinal até o 10º elemento da série. A partir daí é usado o cardinal, sempre que o número vier depois do substantivo por ele designado. Por exemplo, João Paulo II, Paulo VI, Leão XIII, João 23, Pedro I, Luís XV, capítulo 3º, ou 3, capítulo 11 e assim por diante. No entanto, se um numeral vier antes do substantivo, o que pode ocorrer com as designações de séculos e partes de obras, continuará a ser empregado o ordinal, também a partir do 10º. Mais um exemplo: o 19º século, o 30º capítulo do romance, o 40º canto do poema épico. Emprego dos numerais. A primeira conclusão a tirar sobre as interjeições é que são expressões linguísticas com valor frasal que vêm revestidas de forte valor conotativo, pois através do seu uso frequente, sobretudo na linguagem coloquial, estamos sempre exprimindo conteúdos subjetivos. Dado que as interjeições são verdadeiros gritos instintivos que equivalem a frases emocionais, é discutível a opção de considerá-las membros de uma verdadeira classe de palavras gramaticais: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições e conjunções. Se as incluirmos aqui entre as classes de palavras, é porque a nomenclatura gramatical brasileira, NGB em vigor, assim o faz. O fato de que as interjeições costumam ser representadas graficamente na linguagem das histórias em quadrinhos, de forma bastante exagerada, é indicação do contorno prosódico também exagerado que costumam ser realizadas na fala. Você pode consultar a tabela de classificação de interjeições em seu material didático. Locuções interjectivas. As locuções interjectivas são grupos de duas ou mais palavras que funcionam como interjeições. Veja alguns exemplos. Valha-me Deus! Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora! Jesus Cristo! Macacos me mordam! Ai de mim! Ora bolas! Que horror! Puxa vida! Raios o partam! Quem me dera! Que coisa incrível! Quem diria? Cruz credo! Alto lá! Bico fechado.
E com isso finalizamos a nossa aula. Lembramos que este foi apenas um resumo do nosso conteúdo. Lembre-se de fazer os exercícios propostos em seu material didático e consultar a matéria para maior entendimento. Até a próxima!